deste ato. Então, assim, eu fui convocada por questionamentos que foram surgindo, né, com relação às minhas ações e decisões tomadas no último mês de 2018 com relação à folha de pagamento. Eu acredito que é isso, porque assim, no documento não foi, eu fui convocada, mas não tem os assuntos. Mas, por informações que estavam acontecendo, os ruídos e questionamentos, tanto por parte dos senhores vereadores, tanto por parte de servidores e diretores sindicais, eu acredito que é essa pauta e que eu tenho que esclarecer com relação à pasta da educação e realmente com relação ao pagamento efetuado no final de 2018. O que ocorreu no final de 2018? Nós trabalhamos com dotação e orçamento. Nós fizemos um planejamento para nós estarmos concluindo aí em 2018 reforma da Escola Floriza Boês. Com isso nós reservamos 400 mil e pedimos essa dotação. Muito bem, com a dificuldade que a administração vem enfrentando e umas dos setores que também estava se regulamentando e se organizando, que é uma das secretarias que a Secretaria de Educação necessita, a Secretaria de Planejamento. Então não basta você ter reserva, você ter financeiro e você não tem projetos. Então você precisa, para você executar, você precisa ter projetos. Nós tínhamos feito a dotação orçamentária, fizemos a reserva financeira, mas quando foi em setembro, e nós ainda até aguardamos até setembro, porque nós tínhamos a esperança que o projeto iria sair e daria-se tempo, respeitando realmente a forma que se acontece uma licitação, que nós conseguiríamos fazer essa reforma prevista e com financeiro também. Mas devido às diversas situações e também o que a Secretaria ou a administração vem enfrentando, e por ser apenas um servidor contratado, engenheiro, e os diversos projetos que a administração tinha, não conseguiram concluir o projeto de reforma da Escola Floriza Boês. Portanto, sem projeto, eu tinha financeiro, eu tinha dotação e não tinha como concluir. Então, muito preocupado, nós enviamos para essa Casa de Lei a questão da dotação orçamentária para ser remanejada para a folha de pagamento. Porque assim, gente, recurso do 25%, que é recurso próprio, é diferente do recurso do Fundeb. Como é que nós temos que fazer? Eu tenho que ser, aliás, tem que ser gasto no ano. Eu não posso fazer uma reserva ou um planejamento para utilizar essa verba no ano seguinte. Primeiro, não tem validade, e segundo, responde secretário e responde prefeito, certo? Então assim, o que aconteceu? Pedimos essa remanejamento de dotação para a folha de pagamentos, porque com certeza o financeiro tinha e eu tinha que buscar uma forma de fazer isso. Inclusive, quando nós pedimos a questão da dotação, nós pedimos para verbas indenizatórias, porque é o que me poderia, que nós temos várias rescisões, vários processos de retroativos, e onde um deles era o retroativo do professor, que em 2015 nós tínhamos uma formação continuada, que nós ganhávamos, recebíamos, mas devido ao processo financeiro que se encontrava a secretaria, foi suspenso 50% dessa gratificação. Então quem tinha 20 passou a receber 10%, quem tinha 10 passou a receber 5%. Então com o pedido que foi feito, com a aprovação da Câmara, que nós pedimos essa modificação, nós conseguimos em novembro pagar todos os retroativos dos professores que estavam nessa situação, inclusive eu. Por que eu coloco inclusive eu? Porque foi uma das perguntas. Por que a professora se pagou a questão da formação continuada, o retroativo da formação continuada? Então, gente, antes de eu estar como secretária, eu sou servidora. Eu também tenho os meus direitos. Então, na época que foi suspensa
a questão dos 50%, eu também estava nesse meio. E a partir do momento que nós tivemos condições de fazer o pagamento de todo o retroativo, de todos os servidores nessa situação, nós conseguimos fazer, eu também fui e também recebi. Então, os demais servidores que ainda não receberam o seu retroativo de formação continuada são os processos posteriores, que nós demos continuidade. E no momento que tiver verba, nós iremos fazer o pagamento, porque eu preciso ter financeiro para isso. Então foi isso que aconteceu com relação à formação continuada, que foi uma das perguntas, o porquê que está lá, que em novembro eu recebi também. No final do ano. Então houve dificuldade também nos repasses para a Secretaria de Educação. É reservado todo mês, conforme a nossa dotação, que foi mais de 4 milhões, de 25%, se divide aí em 12 meses, 3 meses, depende, 350 mil. Em agosto não foi repassado os 350 mil, justamente para colaborar com relação à parte das folhas de pagamento da saúde ou de outras situações que a administração enfrenta. Por quê? Porque a Secretaria de Educação ela conseguia trabalhar com o que ela tinha. O que é que eu posso fazer? Eu tenho 550 mil que eu tenho que vencer até às 18 horas. E foi essa a minha decisão. Inclusive, eu desobedeci um decreto do prefeito que devido a todas as situações que a administração se encontrava, em 2017 houve um decreto de suspendendo compra de terços de férias e compra de licença-prêmio, ou seja, licença-prêmio em pecúnio. Então, eu desobedeci, porque eu tinha que tomar uma decisão. Estava essa verba, né, no fundos da educação, e a gente tem que tomar uma decisão. Por quê? Ou perde e responde, porque eu não posso utilizar esse valor no ano seguinte, diferente do Fundeb, que a gente faz uma reprogramação, que nós temos até março para trabalhar e fechar a conta, ou você faz o que eu tive que fazer. Né? Falhei, porque eu desobedeci o decreto do prefeito. Mas o que eu fiz, eu trabalhei em cima da lei. Não conseguimos cumprir, foi pouco. Então tinha mais que eu tinha que tomar uma outra decisão. E isso foi em conjunto com a nossa equipe. O que mais nós podemos pagar sem correr o risco de responder dentro da legalidade? Professora, licença-prêmio. Apesar do decreto do prefeito suspendendo essas compras, eu tive que tomar essa decisão. Por que? Um dos questionamentos. Porque somente os servidores dos 25, que utilizaram a palavra protegidos, receberam, foram pagos. Inclusive o da senhora. Recebi também, sim, um terço de férias. Quando se fez um levantamento de todos os servidores que tinham férias vencidas, eu tenho 3 meses. Eu também estou nesse meio. Portanto, todos foi comprado um terço de férias. Licenças prêmios, porque somente os servidores lotados na secretaria. O financeiro que estava para ser decidido era dos 25%. Portanto, o pagamento tem que ser feito dos servidores, direito dos servidores que recebem pelos 25%. Inclusive a secretária receberam licenças prêmios. E outra coisa, volto a repetir, apesar de eu estar como secretária, eu tenho os meus direitos. Eu recebi por quê? Porque eu tenho um processo de 2011, assim como todos os servidores têm processos. Então, pelo que não chegou nada documental, a não ser o sindicato, né, que colocou na pauta com relação ao festival de compras de licença-prêmio. Então a gente cabe aqui esclarecer, mas se tiver mais alguma dúvida ou pergunta, eu estarei aqui para responder.